Olá! Eu quero partilhar um estudo bíblico que eu fiz, pessoal, sobre a oração, pelo autor Richard Caldwell. Se Deus é soberano, porque precisamos de orar? Oração é a intenção, é o meio de, sabemos todos, falar com Deus, não é? A Bíblia nos diz que Deus é soberano. Ele guia o ser humano, ele guia as suas ações e conduta com a sua providência. Deus adora o ser soberano para o bem do seu povo, da sua criação. Soberania é alguém que tem completo controle e poder. Isso significa que Deus tem controle completo sobre a sua criação. Ao mesmo tempo, Deus nos instrui a orar. A Bíblia promete que Ele nos ouve. A Bíblia também nos ensina que Deus age à medida que oramos. Na realidade, a oração é um mandamento e Jesus até nos ensinou uma oração modelo. Todos sabemos, o Pai Nosso. Quando paramos para pensar na soberania de Deus e no seu controle absoluto, no seu poder sobre tudo, começamos a fazer esta pergunta: por que é que um Deus soberano, pode tudo, sabe tudo, vê tudo, nos instrui a orar? Como podemos reconciliar a oração com a soberania de Deus? A resposta é que a oração foi o meio de Deus, que Deus, na sua soberania, escolheu para trabalhar em nós. Por exemplo, a soberania de Deus, providencia refeições diárias à nossa mesa. No entanto, precisamos trabalhar para ganhar o quê? Dinheiro, para pagar por essas refeições. Deus fornece a nossa alimentação através do nosso trabalho. Ele trabalha através de pessoas que plantam e colhem os terrenos. Ele também escolhe agir através dos elementos, da chuva, do sol, do vento, para suprir a sua criação. E assim, Deus providencia. Da mesma maneira que Deus trabalha em nós através da oração, porque a oração é o meio em que Deus opera nas nossas vidas, a oração é super importante. Se eu digo a soberania de Deus vai me alimentar e não trabalho, ou fizer compras, ou cozinhar, vou passar fome de certeza, porque não entendi como é que a soberania de Deus escolhe como trabalhar na minha vida. Isso também se aplica à oração. Se eu vivo uma vida sem oração, eu morro à míngua, espiritualmente falando. Deus decidiu trabalhar em nós através da oração. Por isso, se quer conhecer mais o meu Deus, tenho que orar. Se preciso melhor trabalho ou um milagre, tenho que orar, porque a oração foi o meio que Deus escolheu para manifestar a sua soberania na minha vida e na tua vida também. Salmo 90, verso 12 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Mateus 7,7 diz: Pedi, dar-se-vos-á, busquei e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora vou abrir a Bíblia em Lucas 11, de 1 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 1 a 13. Que diz assim, que é a oração do Pai Nosso, aquilo que eu já tinha falado há pouco. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Né? Portanto, aqui nós vemos a oração do Pai Nosso. Colossenses 1, verso 17 diz: E Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Portanto, o nosso Deus é soberano. Ele criou tudo. Ele fez-me a mim e a ti. O segundo ponto, porque a oração, precisamos de orar perante um Deus tão soberano, a oração é um privilégio. Muitos crentes têm dificuldade em orar porque não entendem que a oração é um privilégio.
Quando estamos em oração, chegamos a um acordo com o Criador do Universo sobre as nossas vidas. Oração não é sobre mudar a vontade de Deus, é sobre obtermos, conseguirmos e fazermos que as nossas mentes e corações estejam de acordo com a vontade de Deus. O alvo das nossas orações não é impor a nossa vontade a Deus, mas orarmos de tal maneira que concordamos com a sua vontade e vencer. E crermos como é que Ele trabalha através dos meios que Ele ordenou para fazer aquilo que Ele, Deus, determinou. É por isso que somos ordenados a orar no nome de Jesus. Oramos de acordo e em acordo com a vontade de Deus e a verdade de Deus, a sua palavra, o seu caráter, a sua vontade. Existe uma garantia enorme neste tipo de oração. A Bíblia ensina que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele não a dá. Aquele que tem toda a sabedoria, todo o poder e está sempre presente em nós, nos convidou a que a gente vá a Ele com os nossos pedidos. Ele não só fez isso, mas promete nos ouvir e responder às nossas orações. Podemos ter a certeza que não estamos a lidar com alguém que não nos ouve. Ele nos ouve. Não estamos a lidar com alguém que não pode fazer nada sobre os nossos pedidos. Ele tem todo o poder. Não estamos a lidar com alguém que não se importa. O Senhor comandou para que fôssemos a Ele. Ele se importa. A soberania de Deus deve nos encher de combustível, nos deve energizar, guiar com poder a nossa vida de oração. É uma alegria estar de acordo com o Criador do Universo, que se importa conosco e tem sempre o melhor reservado para nós. O nosso Deus soberano nos mandou que fôssemos a Ele com petições e nos promete trabalhar através do processo de nos responder. Quando oramos, temos o Senhor Todo-Poderoso ao nosso lado. As Escrituras prometem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém neste planeta é mais poderoso que o nosso Deus. Não há necessidade grande demais para Ele. Não há pedido muito difícil que Ele não possa suprir. Deus quer que a gente vá a Ele em oração e pedir o que nós precisamos, seja lá o que for. Ele responderá de acordo com as suas riquezas e a sua vontade. Quando entendemos que é isso que Deus quer em oração, e entendemos que ir em oração a Ele é um privilégio, vamos à sua presença diariamente com enorme alegria. João 14,14 diz: se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu o farei. Foi o próprio Jesus quem disse isso, não é? Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. 1 João 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabermos que nos ouve, em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Terceiro, porque é que vamos a Deus se Ele é soberano? A oração é um relacionamento com Ele. A soberanidade de Deus não invalida a nossa responsabilidade para orarmos. Portanto, ao existir um Deus soberano que controla tudo e todos, esse Deus nos deu a responsabilidade de irmos a Ele em oração. Devemos querer saber mais sobre o seu caráter e sobre a sua vontade. Oração é um convite a termos um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Quando oramos, ficamos em harmonia com o seu caráter. É como nós, quanto mais falarmos com alguém, mais conhecemos a pessoa. Então, quanto mais falamos com Deus, mais o conhecemos. O mesmo se passa com os nossos filhos. Quando eles vêm a nós e pedem algo, eles acabam por saber sobre o nosso caráter, o caráter dos pais, pelas respostas dos pais. Acaba por saber os valores dos pais e acabam por os conhecer melhor. A criança também aprende sobre a personalidade dos pais
e quando e como devem pedir. Desde que queremos pedir algo a Deus, queremos pedir de acordo com a sua vontade, o seu caráter e com o seu padrão, com o seu modelo, conforme aquilo que Deus é. Temos que conhecê-lo melhor. Noutras palavras, a oração torna-se uma oportunidade poderosa para que exercitemos não só a nossa responsabilidade, mas também de aprendermos sobre o caráter de Deus no processo. Eu posso dizer, oh meu Deus, todo-poderoso, é todo suficiente, Ele promete dar-me tudo o que eu preciso. Mas eu preciso saber que aquilo que lhe peço está de acordo com quem Ele é, de acordo com a sua vontade. Temos que pensar sobre o que pedimos, para o que é e por que estamos a pedir. É aí que a palavra de Deus nos vai ajudar. A Bíblia é o melhor lugar para aprendermos sobre o caráter de Deus e também um livro cheio de orações que podemos usar como modelos nos nossos momentos de oração. Podemos ler a Bíblia para aprendermos como orar. Primeiro, Jesus nos deu uma oração modelo, quando Ele está com os seus discípulos, a oração do Pai Nosso, como já li há bocado. Muitos dos salmos são orações que podemos usar como modelos, como exemplos, em como louvar a Deus e como fazer as nossas petições. Ao estudarmos a palavra e usarmos nas nossas petições, aprendemos sobre o caráter divino e desta maneira construímos um relacionamento com o nosso Pai Celeste e nos chegamos mais perto dele como filhos dele. O quarto passo, a oração é santificação. É por isso que vamos ao nosso Deus soberano, para nos santificarmos perante Ele. Né? À medida que nos chegamos mais perto dele, pela oração, o conhecemos melhor e aprendemos sobre o seu caráter. Mas não é só isso que acontece. A oração também nos muda. À medida que devotamos mais tempo à oração, nos tornamos melhores pessoas. Quanto mais oramos, mais nos transformamos, conforme a imagem de Deus. Há um ditado que diz: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. É também verdadeiro na oração. Quanto mais oramos, mais nos tornamos parecidos com Deus, com a imagem dele. Nos tornamos mais como o varão perfeito, conforme a Bíblia nos fala. A oração é um caminho ordenado por Deus para a nossa santificação. Em oração, aprendemos aquilo que Deus nos diz, que Ele nos ama. À medida que vamos orando, descobrimos aquilo com que Deus se importa. Através da oração sabemos o que é que Deus aprova. O Espírito de Deus usa essa sabedoria para nos transformar. Aprendemos sobre Deus de tal maneira que acabamos por ficar como Ele no processo. Quanto mais oramos, mais amamos aquilo que Deus ama. À medida que passamos tempo na presença de Deus, começamos a nos importar com aquilo que Deus se importa. O coração de Deus começa a crescer dentro do nosso próprio coração. É por isso que a Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. A oração genuína não só envolve as nossas mentes, mas também envolve os nossos corações e as nossas afeições e ações. Numa oração fervorosa, os nossos corações estão de acordo com Deus. Intercedemos por aquilo que Deus ama e se importa. O nosso coração dói por aquilo que parte e dói o coração de Deus. Desenvolvemos o caráter de amor e compaixão, como Deus. Este processo de santificação é super importante. Requer devoção à oração. O nosso Salvador é um exemplo de tal devoção. Os Evangelhos nos mostram que Jesus orava muitas vezes. Às vezes passava noites inteiras em oração. Porque Jesus orava tanto, ele foi capaz de dizer que faço como o Pai me mandou. João 14,31 e João 5,19. Ao nos chegarmos mais perto de Deus em oração, conhecemos-o e agimos como seus filhos. Mostramos
Noutras palavras, quanto mais oramos, mais aprendemos sobre o coração e o caráter divino. Ao nos devotarmos à oração, sabemos a vontade de Deus. Eventualmente somos capazes de dizer, com Jesus, que como filhos de Deus fazemos aquilo que vemos o Pai fazer, como Jesus disse. Lucas 6,12 diz: E aconteceu que naqueles dias, subindo ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus. Jesus fez isso. João 5,19 Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. 2 Coríntios 3,18 Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tiago 4,8 diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadoras, e a vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 5,16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Eu espero que este estudo seja uma bênção na tua vida, como foi para a minha. Abraços.